Hee Haw não era apenas um programa de TV, mas um fenômeno cultural com risadas calorosas, música country vibrante e personagens cômicos inesquecíveis. Milhões de espectadores acompanham o programa há décadas, mas por trás dos holofotes brilhantes esconde-se uma verdade de partir o coração. Muitas das estrelas queridas do programa Hee Haw nos deixaram para sempre. Neste vídeo revelamos a tragédia por trás da morte de 11 atores, pessoas que deixaram um legado imortal no coração dos fãs. Roy Clark. Como Roy Linwood Clark, nasceu em 15 de abril de 1933 e se tornou parte da alma americana como dono da Hee Haw a partir de 1969, aos 36 anos. Por quase 3 décadas, o sorriso genuíno de Roy, com o banjo na mão e o senso de humor pé no chão, ficaram gravados na memória de milhões de pessoas. Mas por trás daquele sorriso, havia uma vida cheia de feridas. Nascido em uma família pobre, a infância de Roy foi marcada pelas dificuldades da Grande Depressão. Ele frequentemente se molhava ao tocar música country, o que o tornava tímido e isolado, recorrendo à música como seu único refúgio. À medida que se tornava mais famoso, ele usava o riso para esconder sua dor, a ponto de não conseguir mais distinguir o perfurador do homem atrás da janela. Em 1957, Roy foi assassinado por seu mentor Jimmy Dean por seu hábito de se atrasar. O choque foi como um balde de água fria em seus sonhos artísticos. Embora devesse ter sido uma grande lição, seu temperamento errático e atitude rebelde continuaram a alienar seus colegas nos anos seguintes. Ele começou a beber discretamente, alegando que era para abafar o barulho da solidão. No final da década de 1980, o alcoolismo o havia dominado, prejudicando seus relacionamentos e forçando-o a se refugiar nos aplausos do palco. A vida amorosa de Roy era igualmente problemática. Seu primeiro casamento com Ruby Conley terminou depois de apenas 3 anos. Embora seu segundo casamento com Barbara Ruppard tenha durado até sua morte, o relacionamento deles sofreu com a distância emocional, alimentada pela fama e pela reação de Roy aos seus sentimentos. Suas tentativas de parecer alegre em público o deixavam exausto em casa. Ele teve 5 filhos, mas o pai raramente estava presente em suas vidas. Em 15 de novembro de 2018, Roy Clark faleceu em sua casa em Tulsa, vítima de complicações de pneumonia, aos 85 anos. Seu verdadeiro patrimônio, os 10 milhões acumulado ao longo de décadas de apresentações, aparições na televisão e contratos de patrocínio, nunca foi alcançado devido à solidão que carregou consigo até o fim da vida. Ronnie Stoneman, como ela mesma, Veronica Loretta Stoneman, mais conhecida pelo nome artístico Ronnie Stoneman, nasceu em 5 de maio de 1938 e era conhecida como a primeira dama do banjo. Aos 31 anos, juntou-se ao elenco de Hee Haw, ajudando a definir o tom cômico da série como Ida Leigh-Nagger, uma esposa que maltrata o marido com um estilo de escrita que mistura comédia e sofrimento. Com seu banjo e seu charme sulista, Ronnie se tornou a voz da classe trabalhadora rural americana. Ela era a 15ª dos 23 filhos do lendário músico pop Stoneman. Sua infância foi marcada pelo caos, pobreza e disciplina rigorosa. Numa família onde a música era a chave para a sobrevivência, Ronnie foi forçado a treinar imediatamente, privado de uma infância de verdade. As expectativas rígidas de seu pai o faziam sentir como se estivesse constantemente lutando por seu direito de existir. Cada risada que ele trazia ao público custava as memórias que ele tentava preservar. Noites sem dormir, dias com os dedos doloridos devido aos ensaios intensos. Após a morte do pai em 1968, Ronnie tentou seguir carreira por conta própria. Mas sua carreira era um desafio, apesar da fama com Hee Haw. Ela vivia à sombra de seus colegas de elenco masculinos mais famosos. Seus primeiros trabalhos, os baixos salários e a discriminação silenciosa da indústria levaram a grandes crises de depressão. Eu era paga com risadas, mas a vida exigia todo o meu ser, disse ela certa vez. Mais tarde, Ronnie acompanharia sua irmã Donna, a última irmã Stoneman sobrevivente, às festas locais. Sua saúde estava debilitada, mas ele ainda sorria para todos. Poucos sabiam que, por trás da maquiagem do palco, havia rostos assustadores atrás de janelas e noites frias dormindo em carros por não poder pagar um quarto. Quando ele morreu em 22 de fevereiro de 2024, aos 85 anos, seu patrimônio líquido era estimado em 1 milhão, um valor modesto para alguém que dedicou mais de 6 décadas de sua vida à música e à performance. Buck Owens e ele mesmo, Elvis Edgar, Buck Owens Jr., nasceu em 12 de agosto de 1929 e se tornou uma figura importante na música americana ao começar a estudar em Hee Haw em 1969, aos 40 anos. Com 21 marcos e um som característico de Bakersfield, Buck e seu melhor amigo, Don Rich, remodelaram a música americana, mas por trás da aura de fama havia uma vida de sofrimento, romance e uma ferida que nunca cicatrizou. Buck viveu com paixão, mas morreu lenta e sozinho.
Com a morte repentina de Don Rich em 1974, ele não só perdeu um companheiro musical, mas, como disse Buck, a música da época morreu dentro dele. A criatividade foi destruída, os discos perderam o apelo e, embora Hee Haw continuasse, Buck parecia um fantasma. Ele se tornou inseguro, temperamental e abandonou várias faculdades. Ex-funcionários lembram-se dele constantemente intimidando e criando uma atmosfera de medo. Sua vida pessoal também era conturbada. 4 casamentos, 3 terminando em divórcio e 1 anulado, marcaram uma série de fracassos emocionais que Buck nunca compreendeu completamente. Sua primeira esposa, Bonnie, o deixou quando ele estava começando a carreira. Seus casamentos subsequentes foram curtos e tempestuosos. Em certo momento, ele se casou com a violinista Jana Jay, mas pediu o divórcio poucos dias depois. Depois de Hee Haw, Owens se concentrou nos negócios, comprando várias estações de rádio e construindo o império Buck Owens Enterprises. Apesar de ganhar centenas de milhões de dólares com vendas de mídia, ele nunca recuperou a única coisa que havia perdido. Até mesmo seu dueto de reencontro com Dwight Yoakam em 1988, Streets of Bakersfield, foi um fracasso. Em 25 de março de 2006, após ensaiar no Crystal Palace, Buck Owens morreu de ataque cardíaco durante o sono. Aos 76 anos, ele deixou um enorme legado musical e uma fortuna estimada em 100 milhões. Merle Haggard, nascido em 6 de abril de 1937, fez várias aparições memoráveis no Hee Haw na década de 1970, quando tinha 30 anos. Ele não estava interpretando um personagem fictício, ele estava interpretando a si mesmo, e isso bastava. Com seu rosto chocado, seu físico rebelde e sua voz que gritava sem parar, Merle exalava um tipo de autenticidade impossível de ser reproduzido na música country. Suas palavras impactantes vêm da experiência de um homem que passou grande parte da vida na fronteira, longe dos limites do conforto ou das convenções. Mas por trás da fama e do mistério do advogado, esconde-se uma infância marcada por traumas e dificuldades. Quando Merle tinha apenas 9 anos, seu pai morreu repentinamente. Essa perda moldou grande parte de sua vida. Sua mãe, arrasada e chorosa, tornou-se extremamente severa. Merle, descalço e furioso, começou a fugir de casa ainda adolescente. Ele continuou se metendo em encrencas, sendo preso por crimes, se envolvendo em brigas e até mesmo escapando de detenções juvenis. Por fim, foi enviado para a penitenciária estadual de San Quentin, uma das instituições mais notórias do país. Foi lá, atrás das grades, que ele viu Johnny Cash dançando na frente dos advogados, uma experiência que o incendiou. Naquele dia, Merle prometeu a si mesmo que, quando saísse da prisão, mudaria. E mudou. A música o salvou. Foi sua confissão, sua terapia e sua salvação, tudo entrelaçado com canções como Mama Tried, Sing Me Back Home e Branded Man. Merle conta histórias não apenas de dor e rebelião, mas também de reflexão e sabedoria. Ele não cantava apenas sobre a dor, ele a tornava bela e, ao fazê-lo, lhe dava significado. Mas, por mais alto que subisse, seus demônios sempre o seguiam. Merle Haggard foi casado 5 vezes, e a maioria desses relacionamentos foi marcada por ciúme, infidelidade, desespero e distanciamento emocional. Ele admitiu abertamente ter usado cocaína durante anos, sofrido de longos períodos de depressão e considerado seriamente tirar a própria vida. Os aplausos jamais apagaram os ecos do passado. Mesmo depois de ganhar 3 Grammys e receber o perdão total do presidente Ronald Reagan, Merle ainda era um homem que carregava o fardo emocional de tudo o que havia passado. Perto do fim da vida, Haggard foi diagnosticado com leucemia, uma batalha que durou anos. Mas mesmo quando a doença começou a devastar seu corpo, ele não parou, continuou em turnês, apresentações e se conectando com o público. Em alguns shows, ela cantava com um tanque de oxigênio escondido sob o vestido, fora da vista. O show tinha que continuar, e ela se entregou até o fim. Em 6 de abril de 2016, seu 7º aniversário, Merle Haggard faleceu em paz em sua casa na Califórnia, vítima de complicações de pneumonia. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 40 milhões. Um valor respeitável, sim, mas que raramente reflete o valor de seu legado. String Bean era ele. David Ackerman, nascido em 17 de junho de 1915, tornou-se conhecido em toda a América como String Bean, um comediante vulgar com um banjo velho e calças compridas. Aos 54 anos, juntou-se ao Hee Haw Castle, transformando-se em um personagem único, um pássaro em um milharal, que jogava moedas da sorte e lia cartas de casa de uma forma surpreendente e envolvente. Mas por trás dessa aparência gentil, escondia-se uma vida repleta de sonhos, dor e sangue. Nascido na pobreza no Kentucky, Ackerman teve que construir seu primeiro banjo à mão. Independente e charmosa, ela vivia de música, comédia e até de beisebol semiprofissional. String Bean nunca foi rico para os padrões americanos, mas amava a simplicidade e a lealdade da vida.
semelhantes às de um banjo. Seu casamento com Estelle Stanfill, sua primeira esposa, teria sido conturbado, em parte devido às suas pressões financeiras e ao seu estilo de vida reservado. Tendo vivido a turbulência da Grande Depressão, Ackerman desconfiava de instituições. Guardava todo o seu dinheiro em sua pequena casa de madeira no Tennessee. Embora a arrecadação total tenha sido de apenas cerca de 2 milhões, a notícia do dinheiro na parede continuou a circular entre a multidão até que a fortuna se esvaiu do palco. Na noite de 10 de novembro de 1973, após se apresentarem no Grand Ole Opry, String Bean e sua esposa voltaram para casa, sem saber que um duplo assalto os aguardava. Foram assassinados assim que entraram na casa. Estelle gritou por socorro, mas também foi baleada. Seus corpos foram descobertos na manhã seguinte por um vizinho, ninguém menos que Papa Jones, colega de trabalho de Hee Haw. Os assassinatos brutais chocaram a nação. Um perfurador morto por um par de armas e uma faísca. 2 dos assassinos, John e Marvin Brown, foram condenados, embora um deles só tenha sido executado em 2014, mais de 40 anos depois. A morte de String Bean tornou-se um símbolo trágico da perda da inocência em um mundo inesquecível. Ele e Estelle foram assassinados no Forest Lawn Memorial Gardens. Em Goodlettsville, para onde os fãs costumavam trazer cartas de casa, Minnie Pearl a interpretou. Uma das figuras mais marcantes da música country foi Loretta Lynn. Nascida em 14 de abril de 1932, Loretta Lynn começou a se apresentar no Hee Haw no início dos anos 1970 e, já na casa dos 40, consolidou-se como uma ousada cantora country, apresentando canções honestas baseadas em fatos reais. Por trás do glamour, escondia-se uma vida de lágrimas. Nascida na pobreza em uma plantação de repolhos no Kentucky, Loretta casou-se aos 15 anos e tornou-se mãe aos 16. Seu casamento de 50 anos com Oliver Doolittle Lynn foi uma mistura tumultuada de amor, infidelidade, violência e alcoolismo. Doolittle era frequentemente crédulo e, às vezes, abusivo, mas também lhe comprou seu primeiro violão e o guardou como peça de exibição. A fama chegou cedo, mas não aliviou sua dor. Ela perdeu 2 filhos, um em um acidente e o outro para o vício em drogas. Essa tristeza acompanhou Loretta por toda a vida, e sua música se tornou mais honesta e triste por causa disso. Músicas como A Cabbage Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough e Don't Come Home a Drinkin' são mais do que apenas canções. São gritos de socorro e trampolins para mulheres que foram silenciadas. Em 2017, Loretta sofreu uma lesão grave e, em seguida, quebrou a perna em uma queda. Embora não pudesse mais se apresentar nos palcos, ela continuou a lançar músicas e publicar livros. Em 4 de outubro de 2022, Loretta Lynn faleceu pacificamente enquanto dormia em sua casa em Hurricane Mills, Tennessee, aos 90 anos. Seu patrimônio líquido atual é estimado em 65 milhões. Era o tio Jones. Lewis Marshall, T.O. Jones, nascido em 20 de outubro de 1913, era uma figura constante no Hee Haw desde 1969, quando tinha 56 anos. Com seu banjo na mão, sua alegria e sua ênfase em outrageous, ele fazia as pessoas rirem por mais de 2 décadas. Mas por trás da fachada rústica do tio, escondia-se um artista que enfrentou a pobreza, o estresse mental e um fim tranquilo e sem esperança. O caçula de 10 filhos de uma família de agricultores, o tio Jones enfrentou dificuldades desde o nascimento. Aprendeu música com os pais e trabalhou como locutor de rádio para sobreviver. No início de sua carreira, ele se dedicou ao rock, mudando de cidade em cidade, mudando de estação e, às vezes, economizando dinheiro apenas para continuar se apresentando. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele interrompeu sua carreira musical para se alistar no exército. Quando retornou, sua juventude, sua fama e o dinheiro ainda eram escassos. Seu temperamento fora dos palcos lhe rendeu o apelido de tio aos 22 anos. Seu casamento com a também artista Ramona Riggins foi raro e maravilhoso. Eles se apresentaram juntos por mais de 30 anos, mas mesmo esse amor enfrentou pressões de problemas de saúde e preocupações financeiras. Nos últimos anos, Jones tornou-se mais retraído, aparecendo com menos frequência em público. Sofria de problemas de saúde persistentes, pressão alta, perda de visão e crises ocasionais de depressão. Um momento triste aconteceu em 1973, quando soube da morte de seu amigo David String Bean Ackerman e da esposa deste. O ferimento o devastou. Ele não apenas se tornou a principal vítima do processo, como também sofreu a perda da família que escolheu. O choque o deixou mais quieto, mais resistente e ainda mais distante da fama, apesar de sua inclusão no Hall da Fama. Em janeiro de 1998, após sua última apresentação na Grand Opera House, sua apresentação no palco foi interrompida por 2 frases. Mais de um mês depois, em 19 de fevereiro, ele faleceu aos 84 anos em uma casa de repouso em Hermitage, Tennessee.
Sua fortuna na época foi estimada em uns 2 milhões, uma quantia modesta para uma vida inteira de artes cênicas, mesmo que ele nunca tenha se tornado a estrela de uma grande ópera. Archie Campbell era ele. Archie Campbell nasceu em 7 de novembro de 1914. Aos 55 anos, juntou-se ao Hee Haw Castle como ele mesmo, um comediante compassivo, desesperado e inteligente, cujos clássicos incluem PFT, You Was Gone, Rindersella e That's Bad, That's Good, tornando-se uma presença constante no programa por quase 2 décadas, ajudando a definir o estilo rústico de Hee Haw. Mas a vida de Campbell fora dos holofotes não foi só alegria. Como artista multitalentoso, ator, músico, escritor e editor, ele carregava consigo um fardo criativo que poucas pessoas jamais haviam percebido. As constantes demandas de escrever, filmar e manter uma imagem pública frequentemente o deixavam exausto, especialmente quando os críticos sentiam que ele estava sendo ofuscado por estrelas maiores como Roy Clark e Buck Owens. Campbell era bastante reservado sobre sua vida pessoal. Alguns colegas apontaram tensões entre ele e a esposa devido à sua agenda de trabalho exigente, que o mantinha longe de casa por longos períodos. O isolamento gradualmente deteriorou sua saúde mental. Mesmo depois de ser nomeado comediante do ano pela CMA em 1969, ele permaneceu em segundo plano. Mais tarde, Campbell encontrou o equilíbrio entre diversão e pintura, duas paixões pessoais que lhe permitiram escapar temporariamente do mundo dos negócios. Ele chegou a abrir uma galeria de arte, ajudou a administrar uma escola em Knoxville e foi pioneiro na primeira pista de skate dos Estados Unidos, mas sua saúde começou a piorar. Em 29 de agosto de 1987, Archie Campbell morreu de ataque cardíaco aos 72 anos. A população do Tennessee ficou horrorizada. O Dr. Campbell nunca demonstrou sinais de declínio. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Archie Campbell era estimado em 2 milhões, obtido por meio de álbuns de comédia, aparições na televisão, composições e projetos artísticos pessoais. As estrelas de Hee Haw deixaram um legado inesquecível, mas suas tragédias nos lembram que por trás de cada risada existem histórias de chorar. Junior Samples era ele mesmo, nascido Alvin Samples, Jr., em 10 de agosto de 1926, tornou-se uma sensação do stand-up comedy no Hee Haw, a partir de 1969, aos 43 anos, interpretando a si mesmo como vendedor de ônibus e, depois, de carros. Ele levou milhões de pessoas ao riso por 14 anos, mas por trás desse riso havia uma vida extremamente difícil. Junior, que concluiu apenas a 6ª série, cresceu na pobreza, trabalhando como carpinteiro e competindo com carros para sobreviver. Sua grande chance veio de uma história exagerada sobre cair em um peixe gigante, que o tornou uma sensação no rádio. No entanto, sua fama imediata o deixou com dificuldades para administrar sua imagem pública e sua vida familiar. Ele lutava contra o alcoolismo severo, o que o levava a discussões frequentes, sofrimento e solidão. Embora tivesse 5 filhos com sua esposa, Grace Bolton, o relacionamento familiar era frequentemente tenso. Ele perdeu momentos importantes na vida dos filhos, um fato que o assombrava profundamente, mesmo mantendo um comportamento alegre na televisão. Apesar de sua popularidade nas telas, Junior era muito consciente de sua origem e de seu peso, que chegava a quase 180 quilos. Esse peso, somado a hábitos pouco saudáveis, contribuiu para o ataque cardíaco que o matou em 13 de novembro de 1983, aos 57 anos. Sua morte chocou o mundo do entretenimento sulista, e seu funeral, presidido por um amigo próximo, o Reverendo Douglas Collins, atraiu centenas de pessoas em luto. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Junior Samples era de apenas 1 milhão, um valor modesto dada a sua vasta influência. Tammy Wynette, como ela mesma, Tammy Wynette, nascida em 5 de maio de 1942, foi homenageada com uma participação especial na peça Hee Haw, aos 27 anos. Interpretando a si mesma, uma cantora nacional que conquistou o público com suas melodias emocionantes e profundas, sua história de vida é repleta de tragédia, poesia e desafios inesperados. Nascida como uma menina pobre colhendo algodão no Mississippi, Tammy perseguiu seus sonhos musicais, aprendendo piano de ouvido e cantando hinos para sustentar os filhos. Sua vida foi tumultuada, primeiro com Yopel Bird, que terminou em depressão e terapia de eletrochoque. Depois com Don Chappelle, uma confusão de acusações e escândalos de fotos nuas. Terceiro, seu relacionamento com George Jones, repleto de controvérsias, vícios e até mesmo um ferimento à bala, terminou em divórcio em 1975. Tammy casou-se então com Michael Tomlin, mas saiu de casa 6 semanas depois e, em seguida, casou-se novamente com George Ritchie, acusado de abuso emocional e controle financeiro, deixando Tammy dependente de medicamentos em seus últimos anos. Suas dificuldades não se limitaram à vida pessoal.
Apesar de ser apelidada de primeira-dama da música country, com 20 sucessos número 1, incluindo a controversa Stand By Your Man, a fama deu uma guinada significativa. Sobrecarregada pela pressão, ela sofreu com dores abdominais crônicas após uma histerectomia e múltiplas cirurgias, tornando-se dependente de Demerol, Valium e Dilaudid. Em 6 de abril de 1998, Tammy Wynette morreu aos 55 anos em Nashville, vítima de câncer de pulmão. Após anos lutando contra a doença e o vício em dores crônicas, ela foi assassinada no Woodlawn Memorial Park, onde sua lápide foi controversialmente renomeada para Virginia W. Richardson, seu nome de casada, até que uma petição de familiares e fãs a restaurou para Tammy Wynette. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $10 milhões, um valor modesto para uma mulher de grande influência. George Jones, assim como Louis Marshall, o Vovo Jones, nascido em 20 de outubro de 1913, tornou-se figura constante no programa de televisão Hee Haw em 1969, aos 56 anos. Com seu banjo na mão, sua voz rouca e sua voz cantante experimentaram tanto grande glória quanto grande perda. Uma infância pobre em uma família grande e empreendedora forçou Jones a encontrar uma maneira de sobreviver desde cedo. A música era seu único caminho. Apesar de suas notáveis conquistas, como a grande ópera e o palácio da família, ele permaneceu frugal e preocupado com dinheiro. Essa instabilidade limitou sua vida familiar com sua esposa, a perfuradora Ramona Riggins, embora estivessem juntos no palco há mais de 3 décadas. Eles lutavam contra uma agenda de trabalho exigente e problemas de saúde. A dor máxima veio em 1973, quando Jones descobriu que seu amigo íntimo, David Stringbean Aikman, e sua esposa haviam sido assassinados em sua casa próxima. O incidente o deixou devastado. Ele ficou mais quieto e lutou contra noites sem dormir, assombrado pela lembrança. Jones morou em Ridgetop com a esposa nos últimos anos de vida, mas a idade levou a uma série de problemas de saúde, incluindo insuficiência cardíaca, pressão alta e sinais de demência. Após sua última apresentação na Grand Opera House, em janeiro de 1998, ele perdeu 2 apresentações consecutivas. Apesar dos esforços médicos, ele faleceu poucas semanas depois. Na noite de 19 de fevereiro, no McKendree Village Hospital, em sua casa de repouso, aos 84 anos. Na época de sua morte, a meta de Jones era cerca de $2 milhões, uma pequena quantia comparada ao rico legado artístico que ela deixou. Sarah Ophelia Colley Cannon, nascida em 25 de outubro de 1912, conquistou o coração do público como Minnie Pearl, a bela moça do interior com uma etiqueta de UST 1,98 que secava constantemente em seu rosto e uma saudação de "Olá, estou tão orgulhosa de estar aqui". Aos 57 anos, ela se tornou a alma do Hee Haw de 1969 a 1991. Mas por trás do charme e do humor, havia anos de turbulência, doença, decepção e solidão. Quando entrou no mundo dos piercings, teve que fazer tudo sozinha, viajando pelo sul como piercer, diretora e sobrevivente nos menores palcos. Sua primeira aparição pública aconteceu na década de 1960, quando emprestou seu nome à rede de lojas Minnie Pearl. Embora não tivesse envolvimento na gestão da rede, um escândalo financeiro e comercial destruiu sua reputação. Presa em investigações e condenada, ela passou anos se sentindo humilhada e traída. Seu casamento com Henry Cannon, um ex-piloto que mais tarde se tornou seu empresário e sócio, parecia estável, mas com o tempo começaram a surgir discretas rupturas. Depois de décadas juntos, o que restava entre eles era a distância e a solidão. Sem filhos, ela se entregava completamente, mas essa devoção tinha um custo. Sua maior dor veio no início da década de 1990, quando Minnie foi diagnosticada com câncer de mama. Quimioterapia, radioterapia e uma mastectomia a devastaram física e mentalmente. No entanto, com extraordinária determinação, ela se tornou um anjo corajoso na luta contra o câncer. Ela era defensora de um centro de tratamento oncológico que mais tarde levou seu nome e se expandiu pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Durante esse período, ela viveu com um patrimônio líquido estimado em uns 5 milhões. Em junho de 1991, uma crise de depressão encerrou sua carreira como piercing. Ela passou seus últimos anos em uma casa de repouso em Nashville, visitada por amigos e artistas mais jovens. Mas, eventualmente, tudo passou. Em 4 de março de 1996, ela morreu aos 83 anos após outro incidente.